Muito obrigada, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações mais uma vez. E como a gente sempre gosta, de falar aqui, vamos para mais um bate-papo através do Evangelho, para que a gente possa refletir nesses ensinamentos tão grandiosos e que tão bem faz ao nosso coração, ao nosso espírito, nos ajudando aí na senda de evolução. Hoje, o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Primeiramente, nós vamos aí analisar o que é o alqueire e o que é a candeia, porque muitas vezes a gente lê lá no texto evangélico e não sabe do que se trata. E Jesus, ele tinha um jeito muito peculiar de ensinar. Ele procurava falar de uma forma muito simples para os seus irmãos ali presentes, porque ele preferia que a gente entendesse o que ele estava falando. E para isso ele usava as figuras do nosso cotidiano. O alqueire ali, ele é uma cestinha que se colocava, muitas vezes, o próprio azeite. Então, olha, alqueire era para guardar esse olhinho, para que as pessoas pudessem também usá-lo. E muitas vezes, quando o alqueire estava ali, a candeia estava sem uso, ela era colocada, sim, tampando essa candeia. Então, por isso, Jesus se reportava dessa forma. E a candeia é simplesmente um pequeno objeto de barro que fornece luz a partir do fogo abastecido com óleo. Então, dá para ver aí na imagem essa candeia. E tem também o velador, porque quando se acendia essa candeia, ao invés de colocar embaixo, onde a luz não fica tão propagada, se colocava em cima no velador, para que todos que estivessem ali naquele ambiente pudessem realmente ver a claridade ali. Aqui, olha, nesse jumentinho, tinha o próprio alqueire, que era justamente usado também para carregar as coisas. Mais para frente, com o tempo, essa medida, o alqueire, virou uma medida também de terras, medidas que as pessoas usam para ver a quantidade de terra de um ambiente, de um local. Então, a recomendação de Jesus, através do Evangelho de Mateus, foi a seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido. E ninguém acendendo uma candeia a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Se teus olhos forem bons, simples e luminosos, também todo o seu corpo será iluminado. Mas se teus olhos forem maus, igualmente teu corpo será cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em teu interior não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver cheio de luz, não tendo em trevas parte alguma, todo o corpo será iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, nós percebemos aí que Jesus ele se reporta todo o tempo em relação à luz. Porque a luz é exatamente uma simbologia que ele faz da iluminação do Espírito. Então, quando Jesus, nas suas pregações, nós vamos buscando assim alguns trechos, nós vamos percebendo que várias e várias vezes ele vai reportar a palavra luz. Em vários trechos, em várias vezes em que ele está reunido com seus discípulos, ele usa essa palavra luz. E a luz, então, ela vai simbolizar a luz dos conhecimentos espirituais. Não simplesmente uma luz que está ali iluminando aquele ambiente, mas muito mais, iluminando o nosso interior. Principalmente como espíritos que somos,
vamos trazendo aí, no decorrer das nossas existências, as dificuldades, as imperfeições, e todas essas imperfeições ainda são as nossas sombras. E essa luz, ela vai clareando. A luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, é essa luz que vai clarear a nossa caminhada, vai fazer com que a gente consiga enxergar mais claro, fazer as escolhas com maior discernimento, buscando usar o livre-arbítrio de maneira mais responsável, mais consciente a cada dia. E esses conhecimentos espirituais, eles começam a partir do momento em que nós despertamos, através do momento chegado para cada um, porque cada um tem o seu momento certo de despertar. Nós percebemos isso ao nosso redor. Nem todos despertam no mesmo momento, mas quando nós estamos juntos com as criaturas, nós podemos ser a luz desses outros irmãos. Nem que seja uma restinha de luz, uma chaminha de um palito de fósforo, mas que a gente possa levar essa luz aonde a gente estiver. Esse é sempre o convite que Jesus faz quando ele diz, sobre a respeito dessa luz, em todos os instantes. Por isso ele diz que não se deve colocar a candeia debaixo, ou sob o alqueire, como está em algumas traduções. E a explicação de Kardec é a seguinte: os conhecimentos espirituais não devem ficar ocultos egoisticamente, mas divulgados em benefício de todos. Porque muitas vezes isso já foi usado anteriormente ao cristianismo, e muitas vezes lá na antiguidade, muitos tinham conhecimento espiritual, os iniciados, mas não repassavam, porque eles usavam muitas vezes esse conhecimento para dominar as criaturas, os povos. Aquele que mais conhecia, preferia, ao invés de espalhar esse conhecimento e iluminar os outros corações, preferia manter os outros na ignorância e fazer com que o seu conhecimento fosse uma forma de poder sobre o outro, manipulando aqueles que estavam ao redor. Então, é ocultar essas verdades para dominar. E essa dominação, com certeza, ocorreu muito antes de Jesus. Por isso mesmo, quando o Mestre vem, ele vai aos locais mais, onde mais população tinha, porque ele buscava ir naqueles lugares onde muitas vezes as pessoas não tinham condições de ir buscar o conhecimento. Então Jesus preferia estar no meio do povo, ali na multidão, para que ele pudesse alcançar mais corações, pudesse levar a palavra a mais irmãos, para que essa luz ela se espalhasse mais rapidamente, inclusive. É revesti-la de mistérios e dogmas, cujo exame as religiões proíbem. Então, muitas vezes, muitas das religiões também usavam desses dogmas, desses rituais, de certos comportamentos que não permitiam com que aquela pessoa que não era iniciada nesses conhecimentos pudessem compreender. Muitas vezes, o Evangelho era pregado em latim. Em momentos em que a pessoa ia para buscar um pouquinho desse conforto, o que ela ia entender se esse tipo de língua, só algumas criaturas conseguiam entendê-la. Poucas tinham conhecimento de fato. Então, isso acabava fazendo com que as pessoas elas não compreendessem exatamente o que era amar a Deus, o que era servir a Deus. Então, a religião, ela principalmente fazia adeptos, mas não aqueles adeptos puros de coração. Eram os adeptos que muitas vezes buscavam a religião por temor a Deus, não por amor, porque não compreendiam tudo aquilo que estava envolto realmente no amor divino. E sim, o medo, porque muitas vezes aqueles que estavam ali, era isso que eles buscavam fazer com que as pessoas temessem, para que fosse uma espécie de freio. Naquele momento em que elas estavam ali, eles conseguiam manipular, frear e não deixar a liberdade de expressão, de entendimento naqueles corações. E a fé raciocinada, que é justamente o nosso lema da doutrina, ela vai buscar
fazer com que todas as criaturas, usando da inteligência que todos nós possuímos e que está sendo desenvolvida aí no decorrer das nossas encarnações, para que a gente possa compreender cada vez mais, não só as coisas da terra, mas também as coisas do céu. Primeiramente, muitas vezes, a gente precisa desse conhecimento. Kardec, na Gênese, vai dizer que antes do Espiritismo chegar aqui no mundo, iluminar as nossas consciências, primeiramente precisou vir a ciência. E por que isso? Porque os fenômenos que estariam por vir, que estavam já programados pela espiritualidade, eles iriam mexer com as criaturas, com o entendimento, e se não houvesse a ciência para que a gente compreendesse que fenômenos naturais estavam aí, para serem estudados, analisados, o que aconteceria quando os fenômenos espirituais ocorressem? Além de muito misticismo, uma mistura muito grande. Então, a ciência veio trazendo esse conhecimento intelectual necessário para que a gente entendesse os processos de fenômenos que ocorrem e que são de ordem material, e depois vem o Espiritismo para buscar entender aqueles fenômenos não explicados pela própria ciência material. O objeto da ciência espiritual é justamente os fenômenos tidos como mediúnicos, os fenômenos considerados do mundo espiritual, principalmente aqueles através da mediunidade. Então, essa fé raciocinada, além de ser para nós também um mecanismo de compreendermos cada vez mais todas as leis divinas, porque como nós precisamos entender como se processa todo essa bondade divina, a providência divina, esse amor de Deus por nós. Porque como a gente recebe consolo diante das nossas dores e dificuldades, se nós não entendemos o porquê do sofrimento, se nós não entendemos o porquê de estarmos aqui encarnados. Então, a doutrina ela vem através do Evangelho de Jesus, buscando ali, nas entrelinhas desse Evangelho, porque Jesus falava por parábolas, já deixando justamente esse conhecimento de uma maneira mais tranquila, no sentido de que as histórias, historietas de Jesus, elas estavam ali de uma forma alegórica, mas que no momento certo, com as consciências um pouquinho mais avançadas, elas poderiam ter uma maior compreensão desses ensinamentos, aprofundando cada vez mais o significado dessas palavras do Mestre. Principalmente porque ele falava, não do ponto de vista espiritual, como muitas das vezes a gente consegue analisar todas aquelas palavras dele, mas sim do ponto de vista espiritual, que é o mais importante. Porque quando a gente olha apenas por essa visão ainda muito estreita do nosso plano material, muitas das coisas que Jesus falava não parece compreensível. Mas ele também utilizou das parábolas, principalmente porque ele sabia que, conforme o espírito ele vai evoluindo, saindo daquela infância espiritual, ele vai, pouco a pouco, conseguindo compreender mais o significado das palavras. Todos nós, quando nós estamos aí, vamos dizer que a gente entra lá na escola, por que a gente começa ali paulatinamente, estudando, desde o prezinho até chegar na faculdade? Porque à medida que a gente tem ali uma mente ainda muito infantil, nós não vamos entender uma matéria que vai ser dada lá na faculdade. A gente precisa ali ter aquele beabá, aquele passo a passo do conhecimento. E também nas coisas espirituais isso é necessário. Nós não temos condições já de compreender de pronto, nem na época de Jesus, ele não falou tudo, porque muitas vezes você é questionado, por que Jesus já não falou de espiritismo? Por que Jesus não falou sobre os espíritos de uma forma ampla, para que a gente entendesse, falasse assim muito claro a respeito da reencarnação? Porque ele sabia que ele precisava respeitar o nosso momento, o nosso entendimento. Se ele falasse tudo ali, já de uma forma, jogando aquele conhecimento, nós não teríamos ainda condições. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus é dado principalmente junto com os apóstolos. Ele falava ali
de uma forma muito simples com a maioria das criaturas, mas ali naquele momento íntimo com os apóstolos, ele discorria largamente sobre os ensinamentos, mas também respeitando a própria intelectualidade ali e a condição espiritual de cada apóstolo. Porque ele sabia também que nem todos os apóstolos ali já estavam completamente prontos, totalmente prontos, no sentido da pureza espiritual. Eles eram mais avançados e mais evoluídos do que a maioria, mas ainda tinham caminhos a percorrer. Não tinha a mesma grandeza de Jesus. Apesar de serem ali já os escolhidos, eles também estavam nas lutas com eles mesmos. E nós vamos ver, né, até por conta da própria personalidade de cada um, das perguntas que eles fazem. Se a gente pegar o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele vai dizer lá, que muitos dos ensinamentos que Jesus está ali, né, naquela conversa, todos os capítulos são maravilhosos, e ele está ali conversando sempre com os discípulos, e sempre os discípulos faziam cada pergunta ainda muito pueril, muito simplória, porque muitas vezes eles queriam que Jesus já buscasse já entrar em contato logo com todo mundo, já instalasse o reino dele aqui na terra de uma forma abrupta, muitas vezes até pela violência. E Jesus, como a gente até viu agora naquela mensagem que o Edvardes estava falando aqui para nós, ele não pregava violência, pelo contrário, ele era a própria mansuetude, né, passividade, pacífico, né, muito, muito humilde, manso, e era tudo aquilo que ele falava sempre. Por isso, ele não tinha como ele já chegar e falar até mesmo com um apóstolo, tudo aquilo que tinha no seu conhecimento. Mas ele sabia que no tempo certo, todos nós iríamos conseguir, pouco a pouco, ir compreendendo esses ensinamentos. E até mesmo com a doutrina espírita. Kardec fala a mesma coisa, quando ele diz que a doutrina espírita ela é progressiva, porque ela vai, à medida que a gente evolui, e muitos mais conhecimentos vão chegando, a doutrina pode ir incorporando esses ensinamentos, lógico que com bom senso, com equilíbrio, como ele sempre fez, para que a gente também possa evoluir constantemente. Mas o Evangelho de Jesus, a gente vê que é permanente, porque a moral do Cristo está ali, implícita. Né? O amor, que é o que ele prega, que é aquilo que ele mostra como a principal virtude, né? Esse ainda a gente nem conseguiu desenvolver em nossos corações. Então, não colocar a luz debaixo do alqueire é especialmente quando o homem raciocina sobre a sua fé. Enquanto ele está ali entendendo e compreendendo, refletindo, ele pode também, ao mesmo tempo que nós estamos aqui aprendendo, nós também podemos, além de refletir nesses ensinamentos, também levar esses conhecimentos às outras criaturas. Porque à medida que a gente se ilumina, a gente pode iluminar todo o ambiente aonde a gente estiver. E ele ainda fala, sem a luz da razão, desfalece a fé. Sem esse conhecimento que nos consola, que traz o entendimento do Espírito, com certeza a fé vai enfraquecer. Quando nós chegamos na Espírita, muitas vezes, sem ter nenhum conhecimento, e à medida que nós vamos estudando e compreendendo, principalmente quando a gente ouve falar assim, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não castiga. A gente fica deslumbrado com esses ensinamentos. Principalmente essa palavrinha, né? Deus não castiga. Porque muitas vezes a nossa visão foi essa. De trazer um Deus que punia, que castigava, que eu não podia pecar e errar. E essas palavras muitas vezes nos causava desconforto. E a partir do momento em que a gente vê a reencarnação como uma fonte perene de evolução, onde nós podemos sempre recomeçar, reparando erros, olha o amor de Deus, e que todas as dificuldades da nossa vida, que são colocadas ali no nosso caminho, não foi Deus que colocou, mas fomos nós mesmos. Então é isso que a doutrina clareia na nossa consciência, é isso que ela nos ensina e mostra esse Deus de amor. Porque como a gente enxerga Deus de amor, se a gente não perceber essa oportunidade sempre de recomeçar que Ele nos dá? Se a gente não ver aí a reencarnação como uma chave, né, um recomeço para todos nós. Se a gente ver ali o inferno como esse castigo que o Espírito vai ter que passar. Claro que
aquele que não trabalha os seus sentimentos, aquele que não está buscando viver de acordo com a lei divina, ele vai encontrar dificuldades no mundo espiritual. Isso nós estamos assim aprendendo na doutrina espírita. Mas a partir do momento em que eu tomo consciência de que todos nós podemos escrever a nossa história e depende de nós, das nossas escolhas, a nossa felicidade, tudo modifica-se. A gente começa a entender o tanto que Deus realmente nos ama, nos dando as oportunidades desse crescimento interior, né, dessa luta constante, mas contínua. Por quê? Porque sem isso, a gente não daria conta. Se a gente não tivesse aqui vindo e voltando, nós não daríamos conta. Porque uma encarnação, não sei se vocês vão concordar comigo, é muito pouco para que a gente tire todas as nossas imperfeições, para que a gente consiga transformar o espírito. Então, com certeza, essa bondade divina, nos dando as oportunidades, faz com que a gente enxergue esse Pai de amor com outro olhar, um olhar do coração mesmo. A candeia sobre o candeeiro, ela não significa a obrigação de revelar tudo a todos. Mas sim, ela significa que as verdades vão ser reveladas gradualmente, à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Então, tudo tem o seu tempo, o seu momento. Essa luz sobre reserva é revelar só o que pode ser recebido, como nós falamos. Porque se eu não, muitas vezes, se eu for jogada num conhecimento que eu não estou preparado, será que eu vou dar conta de entender, de avaliar aquela preciosidade? Porque, por isso Jesus dizia, né, não dê pérolas aos porcos. Porque tem um momento em que aquela criatura ela não está ainda naquela condição. Isso não quer dizer que ele está desmerecendo aquele que está menos evoluído. Pelo contrário, ele está respeitando o tempo dele. Ele sabe que aquela criatura ainda não se encontra pronta para semeadura. É previdente sabedoria. E assim procedeu Jesus falando por parábolas. E procede também os espíritos, provavelmente graduando esse ensinamento na medida das nossas necessidades, na medida do nosso potencial. Cada vez mais, inclusive hoje, né, nós vimos crescer muito o número das pessoas que falam do Evangelho de uma forma mais miudinha, como a gente fala às vezes, né, que é um estudo que temos aí, começado lá em Belo Horizonte, em Minas, com o pessoal do Haroldo e mais alguns irmãos, ficou assim bem propagado. A maneira como, pegando ali o Evangelho, eles vão esmiuçando o significado de tudo aquilo que Jesus falava, de uma forma que é encantadora. Porque quando a gente começa a estudar realmente, a gente vai abrindo a nossa mente, a nossa própria intuição aguça-se, e é uma coisa maravilhosa, porque o Espírito, todos nós que estamos aqui, temos essa condição. Como espíritos eternos, nós temos uma ligação muito grande com o plano espiritual. Todos nós. Muitas vezes a gente desmerece isso, ou não acredita, até despreza. Mas todos nós somos capazes de ouvir essa voz interior. Então, quando nós colocamos, às vezes, em meditação, em oração, vamos fazer o nosso evangelho no lar, a gente pode sentir a presença da espiritualidade, facilitando, às vezes, as explicações ali, o entendimento daquela lição que nos é colocada, como, às vezes, quando a gente abre ao acaso o Evangelho, e vem ali justamente aquele texto, e a gente começa a analisar sobre aquele assunto, e parece assim que nós temos essa certeza, né, de que a nossa mente fica receptiva também a esses amigos espirituais que vão ali, estão conosco. No nosso Evangelho no Lar, é maravilhoso esse momento, porque a gente sabe que a espiritualidade tem uma equipe que está preparada, porque nós combinamos com eles o horário daquele estudo, daquele momento do culto cristão. E ali eles estão conosco,
nos ajudando. Então, a nossa intuição pode se aguçar muito nesse momento para que a gente compreenda mais esses ensinamentos. Olha a importância de praticarmos o Evangelho no lar, esse culto cristão, que também, além de aumentar o nosso conhecimento, nos ajudar, ainda protege o lar, criando as barreiras, buscando fazer com que aquele ambiente se torne mais luminoso, como sempre a luz, né? Iluminando ali, para que não só nós que estamos ali no ambiente sejamos também, né, favorecidos, mas também aqueles irmãos que precisam daquele conhecimento, aquela energia boa que se faz ali através da prece, através daquela união dos pensamentos elevados. Então, nada há secreto que não venha a ser conhecido. E não significa que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios, mas significa que o homem conhecerá um dia todos esses mistérios, pouco a pouco, como a gente falou, gradualmente, à medida, né, que a gente possa compreender melhor esses ensinamentos. Então, a semeadura das verdades, ela como se diz, né, ela tem ali o momento certo. E quando Jesus ele semeia no nosso coração, né, as próprias sementes do Evangelho, ele sabia que ela ia cair em corações endurecidos, nos solos ressequidos. Ele sabia bem disso. No entanto, ele não negou a semeadura. Ele colocou ali a sementinha para todos nós, da mesma forma. Da mesma forma, quando ele diz assim que Deus, né, é tão bom que ele faz chover sobre os justos e os injustos. Então, essa luz do conhecimento, ela chegou para todos nós. Mas ele sabia que cada um, no seu momento, iria acessar essas verdades de acordo com a sua própria consciência, com o seu próprio crescimento, com o seu próprio entendimento. E fora da estação, essa semente lançada à terra, ela não germina, mas ela pode ficar ali incubadinha, esperando o momento propício para aquele solo, né? Às vezes aquele solo depois ele vai ser ali removido, vai ser remexido, vai ser adubado, e ali ela vai conseguir, pouco a pouco, né, entrar ali e as suas raízes e vai começar a germinar. Muitas vezes, inclusive a gente, diante de alguns irmãos da nossa caminhada, né, aqueles entes queridos que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que a gente fala assim, os mais difíceis, e a gente busca, de alguma maneira, tentar auxiliar, levar o conhecimento, mas eles às vezes escusam ainda, não querem, não estão prontos ou preparados para aquele despertar do Espírito. Mas todas as vezes que nós, da mesma maneira como Jesus, né, vamos ali levando um pouquinho do ensinamento, vamos também praticando, né, porque o maior exemplo está justamente na prática, não só nas palavras, mas quando a gente passa a praticar os ensinamentos, isso é muito mais ainda importante, porque é aquilo que vai tocar o coração, muitas vezes, do outro. Essa ação, né, aquilo de fazer, porque às vezes a gente só fala e não faz. Então, muitas vezes, o outro que fica vendo, né, os nossos exemplos, vai falar assim, você fala, mas na sua hora você não faz. Então, por isso mesmo, né, o exemplo feito ali, né, a atitude praticada, é muito mais... converte muito mais corações, né? Arrasta muito mais almas do que exatamente as palavras. Faz toda a diferença, com certeza. E cada sementinha ali, né, de um exemplo que você dá, de uma palavra que você fala, de uma história que você conta, do evangelho que você faz, de uma oração, vai ficar ali, com certeza, como essa sementinha que no momento certo também vai germinar. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. Descendo o Cristo das esferas de luz, da espiritualidade superior à Terra, teve por meta orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Então, o Mestre Jesus também teve o momento em que ele, né, se preparou para trazer essa luz divina aqui. E não deve ter sido nada fácil, porque as notícias que temos ali no movimento espírita é justamente de uma preparação de mais de 1000 anos para que Jesus pudesse estar aqui conosco, encarnado na Terra. Olha só, que preparação, que
coisa, né, de um milênio, né, mais de um milênio, para que tudo tivesse a contento para que Jesus pudesse vir e trazer a sua luz, né, com certeza, o Evangelho, esse farol da humanidade, para que o nosso coração também pudesse ser iluminado por esses ensinamentos. A infinita ternura da sua angelical alma sugere-nos incisiva e amorosamente o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida, fraterna. Então, cada um de nós tem essa luz interior, como nós dissemos, e para que ela brilhe, a gente precisa também fazer com que esse Evangelho ele esteja sendo praticado, compreendido acima de tudo, porque quando compreendemos alguma coisa, fica muito mais fácil colocar em prática. Sem a compreensão, fica muito difícil. É igual as crianças quando estão na fase infantil e elas perguntam tudo, né? Uma fase dos porquês. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz essas respostas de uma forma muito clara, falando desse mundo espiritual. E, através desse conhecimento, nós conseguimos clarear também a nossa própria estrada, conseguindo entender que esse processo de enobrecimento não depende do outro, mas do nosso esforço. Não depende de que Jesus, quando veio aqui, né, ele não nos salvou no sentido de ter feito a nossa parte. De maneira alguma. Ele veio, sim, trazer o caminho da salvação. Esse caminho que todos nós temos que percorrer da maneira que ele também percorreu. Nós sabemos que Jesus também foi criado simples e ignorante, porque ele não teve nenhum privilégio na sua caminhada. Como espírito, como todos nós, ele é só um irmão mais velho, criado antes de nós. Começou o seu trabalho muito antes, talvez lá na primeira hora, como fala lá no Evangelho. E ele veio percorrendo todo esse caminho que hoje nós estamos fazendo. E por amor, por já ter conseguido conquistar a pureza, ele veio trazer o caminho, né? A rota segura para que a gente possa também fazer a mesma estrada que ele percorreu, né? Percorrer a mesma estrada. Então, ele disse-nos que é possível. Porque muitas vezes a gente se sente indigno, muitas vezes a gente fica desanimado, parece que a gente nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma criatura, porque é só a gente ser defrontado com alguma dificuldade, a gente já começa, né, a perceber o tanto que a gente ainda está com tantas imperfeições. Mas quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos, que o Evangelho é essa rota, que nós temos como, sim, crescer, porque Jesus nos fala sobre isso. Ele mostra o caminho e a espiritualidade amiga, né, os espíritos vêm principalmente reiterar isso, falando da reencarnação, que sim, nós não podemos desistir e desanimar, porque tudo vai depender desse esforço que nós vamos fazer, tudo modifica-se. Eu não preciso mais pensar que, é claro, por nós estarmos juntos, apesar de todos nós estarmos juntos, nós dependemos um do outro no sentido de, eu não evoluo sozinha, com certeza, se eu não estiver transformando os sentimentos em amor cada vez mais, o perdão, trabalhando esses sentimentos. É dessa forma. A gente precisa dos instrumentos para fazer esse crescimento, mas é individualmente que a gente vai evoluindo. Então, depende sempre de nós mesmos. O Evangelho aí está como presente dos céus, para que o ser humano se inunde com suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como revivescência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. A candeia simboliza, então, um instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante.
Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Manter-se na retaguarda espiritual, quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos em círculos fechados, inacessíveis às massas populares, mas por força da lei do progresso, a verdade vai chegar à medida que o ser humano evolui. Então, cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. E seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Essa é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos os mais complexos sobre o véu do símbolo. Nós temos, então, uma historinha aqui, vou colocar para vocês, que vai falar da coragem da fé. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Nós vamos falar de Estevão. É um dos irmãos, né, que trabalharam tanto para nós, digamos assim, né, para o cristianismo ser implantado, e pouco, às vezes, a gente fala muito do Paulo, do Saulo, e a história do Estevão fica meio ali, né? Mas ele foi o primeiro mártir do cristianismo, ele foi considerado o primeiro mártir. Os dados biográficos do Estevão era que ele antes, né, era chamado de Gesiel, e ele era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, dominada pelos romanos. Estevão foi o nome adotado por Gesiel quando se converteu ao cristianismo. Ele era filho de Jochebede e irmão de Abigail, futura noiva de Saulo de Tarso. No ano de 34, os judeus que viviam em Corinto, a cidade incorporada ao Império Romano, sofreram uma atormentada perseguição, conduzida pelo pré-cônsul Licínio Minúcio, preposto de César, na província de Acaia, que culminou com o assassinato de Jochebe, que é o pai dele, a prisão e encaminhamento de Gesiel a trabalho forçado nas galés romanas. Abigail fugiu para Jerusalém, mantida sob proteção do casal Zacarias e Ruth, que a adotou como filha. Libertado do serviço forçado pelo generoso romano Sérgio Paulo, Gesiel chega extremamente enfermo a Jerusalém, onde é acolhido por Simão Pedro na Casa do Caminho, instituição de auxílio aos necessitados, fundado pelo apóstolo. Na Casa do Caminho, Estevão recebeu o amparo que necessitava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo, e que lhe prestou esclarecimentos a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. A partir desse momento, Estevão absorveu-se no estudo dos ensinos do Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova, na modesta morada da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e de semeadura da palavra divina cresciam celeramente. Estevão foi um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã. Um espírito cheio de graça e de poder, que operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Chegando a Jerusalém, vindo de Damasco, Saulo se encontra com um amigo Sadoc, que lhe fornece informações a respeito de Estevão e o efeito que este provocava nas pessoas. Porque a pregação do Estevão era tão inflamada, era tão clara, era tão límpida, ele falava com tanto amor, com tanto carinho, que ele convencia as criaturas. Era impossível não se entregar também às palavras dele. Tempos depois, num sábado, o Saulo vai junto com o Sadoc e eles vão até a humilde igreja de Jerusalém para ouvirem a pregação de Estevão. Ele fica curioso. No primeiro momento, ele achava que era só mais um tipo de reunião, né, dos judeus, que ele considerava ali pessoas simples e humildes, sem intelectualidade nenhuma. Mas aí ele chega lá, e a despeito dele ter ficado impressionado com a pregação do Estevão, Saulo interpela o expositor,
por meio de ríspida conversa, na tentativa de desacreditá-lo perante a Assembleia. Estevão, porém, manteve-se sereno, respondendo com gentileza e firmeza aos apartes do doutor da lei. Então, ele quer confrontar aqueles ensinos, porque ele fica, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, extasiado, ele também fica constrangido, ele fica, né, assustado com aquela maneira de falar do Estevão, com aquela firmeza, com aquele conhecimento que ele tinha, porque ele não esperava encontrar ali tamanha, vamos dizer assim, inteligência, né, cultura naquilo que ele estava dizendo. A maneira como ele dizia ali, com certeza inspirado, né, na Boa Nova, todos os nossos irmãos eram muito inspirados para falar. E como hoje também, né, todos somos. Desse modo, desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde e iluminado cristão. Então, esse diálogo que eles tiveram ali se propagou, né? Muitos ficaram sabendo o que aconteceu entre eles. E, inconformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo perturbou-se, deixando levar-se pelo orgulho. Ele denunciou Estevão ao Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com o apoio de amigos. E, a partir desse momento, né, o Estevão é levado ao Sinédrio, é julgado, é condenado. E a defesa do Estevão ali naquele momento foi brilhante, revelando a grandeza do seu espírito. Ele aproveita naquele momento para falar do Mestre, de Jesus, com uma grandeza que muitos ficaram ali, né, embasbacados, mas ao mesmo tempo a turba era muito perturbadora. Ali tinha com certeza também irmãos contrários àquele momento, que a gente sabe, onde tem também a luz, também há as sombras. E tinham também aqueles que não estavam satisfeitos com aquela maneira dele falar e achavam que ele ia acabar convencendo os outros. E teve então a oportunidade de demonstrar o domínio que possuía das Escrituras, discursando com serenidade e segurança. Nesse diálogo lá no Sinédrio, uma das frases, né, que ele coloca é assim, o Saulo vai falar para ele: sois acusado de blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador, caluniador quando achincalhais a lei de Moisés. Estevão diz: o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel. Quanto à segunda parte, jamais deixei de venerar a lei e as sagradas Escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Foi, entretanto, implacavelmente julgado, condenado à morte por apedrejamento, homicídio aprovado por Saulo. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, Estevão manteve firme até o final, quando entregou a sua alma a Deus. E no dia do apedrejamento, depois do meio-dia, as autoridades e curiosos reuniam-se no Sinédrio. Estevão chegou, cercado de escolta armada, e apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as equismoses da mão, dos pés, patenteavam os pesados tormentos físicos. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Antes de emitir o último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando vitorioso no mundo espiritual. Para o futuro apóstolo dos gentios, entretanto, iniciava-se a sua via crucis, marcada por uma dor extrema. Acabara de perseguir, condenar e aprovar a matança do irmão de Abigail, o seu amor adorado. Compreendeu assim que os seus sonhos conjugais e familiares estavam definitivamente comprometidos. Mas mesmo assim, naquele momento, Abigail, ela é convidada por ele, né, para fazer o apedrejamento. Ele queria que ela assistisse, porque aquele momento ele é muito político para o Saulo. E Abigail chega quase no finalzinho do apedrejamento, e ela reconhece o Gesiel como irmão, que ela já procurava há algum tempo. E ela fica horrorizada, mas ao mesmo tempo, numa calma, uma tranquilidade, numa paz, ela fala ali
para o Saulo, que ele era o Gesiel, que ela procurava, o irmão dela. E o Saulo fica estarrecido, não quer acreditar. Mas nisso eles saem daquele ambiente, levam o corpo já do Estevão, quase já, né, emitindo ali os últimos suspiros, para um local reservado. E ali o Gesiel a reconhece, pede desculpas a ela, e ela fala que ela é a noiva, né, do Saulo. E o Saulo, naquele momento, fica assim, sem saber nem o que fazer, né? Mas ele termina o noivado com ela, apesar do Estevão falar assim para ela que ele era um bom homem, porque ele defendia principalmente Moisés com unhas e dentes, né? Com muita propriedade. Então, ele era um bom homem. Então, aquilo toca muito o Saulo, né? Ele faz uma transformação verdadeira depois de algum tempo, porque ele não se conforma com tudo isso. Eu não vou contar tudo, não. Sabe por quê? Eu vou indicar o livro onde está essa história maravilhosa. É um livro fantástico, chamado Paulo e Estevão, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vocês já imaginam, né? Eu dei um spoilerzinho para vocês irem ler esse livro, perfeito, e que fala, né, do amor, daquele que serve, daquele que até o último momento não recua perante, né, o testemunho com Jesus. E quando nós estamos, né, trabalhando com Jesus, servir, né, é um bem enorme, né, a nossa alma se rejuvenesce, se rejubila. Eu vejo aqui o tanto que quando nós estamos no trabalho, esse amor primeiramente nos contagia. Porque muitas vezes os trabalhos que a gente realiza aqui é de amor. A gente busca sempre dar o melhor de nosso coração em todas as tarefas que a gente realiza. Mas esse amor primeiramente toca o nosso coração. Então, olha que coisa boa quando a gente trabalha com Jesus. E é o exemplo desses irmãos que estão aqui, né? Muitas vezes a gente não busca esses ensinamentos, essas histórias, mas elas são maravilhosas para nos inspirar. Então, meus irmãos, que vocês sejam inspirados por essas histórias maravilhosas e que a gente possa voltar aos nossos lares com essa reflexão. Muito obrigada a todos.